Sr. Presidente, mais uma vez. Depois, agradecer as intervenções que aqui foram feitas, quer pela OGT, quer pela CGTP, quer pela Aresp, que de certa maneira vieram um bocadinho ao encontro de algumas são as preocupações do PSD com este requerimento. Não obstante, parece-me... Primeiro, tenho de começar e não posso deixar de dar esta nota, que de facto não se compreende que a CIT não esteja presente, inclusive todas as entidades que hoje foram convidadas deram nota desse lamento, porque os esclarecimentos que nos traria eram fundamentais, até pelo papel que desempenham no reporte de todas que são as situações de discriminação quanto a estas trabalhadoras, até pelo reporte que é obrigatório fazer à CIT. E, portanto, não podemos deixar de voltar a reforçar este lamento, que para nós é absolutamente incompreensível a ausência hoje nesta audição no âmbito de uma subcomissão para a igualdade e não discriminação. Dito isto, depois de ouvir as entidades que estiveram presentes, se o PSD estava preocupado quando da apresentação deste requerimento, ainda está mais preocupado no fim destas audições. E estamos preocupados por várias séries de razões. Primeiro, porque nos ficou aqui bastante claro a falta de condições que houve e do reforço, quer por parte da CIT, nos elementos, quer do ACT, para fiscalizar as efetivas discriminações e violações da legislação em termos de género, de discriminação pela maior fragilidade, e parece-me que é importante aqui fazermos uma destrinça clara entre duas realidades. Por um lado, é a questão da legalidade, aquela legalidade formal, de um despedimento coletivo, e ele é feito naturalmente em legalidade. Há uma dispensa de trabalhadores, há uma extinção de posto de trabalho, naturalmente que tudo isso é feito pela legalidade. Não obstante, e tomamos boa nota de uma questão que aqui nos foi colocada, especialmente pela OGT, que é, nos critérios de progressão na carreira, a disponibilidade. E isto sim parece-nos ser claramente uma discriminação clara de género às mulheres. E temos de ter atenção a este pormenor e gostávamos depois de mais elementos que nos dissesse como é que isso acaba por ser aferido naqueles que são os despedimentos e naquela que é a dispensa preferencial de mulheres quando dos arranjos e das progressões de carreira, porque, e não podemos usar a desculpa sociologicamente é normal que seja a mulher a tomar conta da família e dos filhos e ir para casa e a não ter tempo, porque... Permitam-me, e desculpem este desabafo, há pai e mãe, ou mãe e mãe, ou pai e pai, consoante seja a situação familiar, mas a não ser em situações monoparentais, não pode dar-se este ónus a um lado desta equação e deixar o outro liberto. Tem que ser cada vez mais uma responsabilidade partilhada, sob pena de continuarmos a ser um país que se queixa de não ter natalidade, porque as mulheres sentem-se na obrigação de não terem um projeto de parentalidade, porque isso vai afetar irremediavelmente a sua carreira. E a questão da pandemia provavelmente veio pôr a nu, e talvez seja neste aspecto uma oportunidade para que se olhe com mais atenção para esta questão. Relativamente à questão que nos veio trazer aqui, a CGTP, falando muito da hotelaria, e depois a Aresp, naturalmente que todos temos noção que a hotelaria, o turismo, a restauração e todos os similares praticamente estiveram encerrados durante um ano. E os impactos são profundíssimos. E todos temos consciência que se temos estabelecimentos encerrados durante um ano, naturalmente que o impacto tem que ser profundo. Mas o que nos interessa aqui no âmbito desta subcomissão para a igualdade é a destrinça de qual foi o grau de afetação em função de género, mais do que qual foi o grau de afetação. Não interpretem mal as minhas palavras, quando faço esta referência, não é dizer que o PSD não vê com enormíssima preocupação a taxa de desemprego que tiveram estes setores, mas numa subcomissão para a igualdade estamos a ver até que ponto é que esta dispensa de trabalhadores nas suas mais diversas acessões teve a ver também com questões de género, para além do drama inicial, que é o próprio encerramento das atividades. E também naquelas são as atividades muito ligadas ao social, são muito afetadas pelas mulheres. Nós sabemos que houve uma série de setores que encerraram por força da pandemia e, portanto, gostávamos de conseguir fazer esta destrinça, tal como nas empresas em layoff. Qual foi o grau de mulheres, diz 52%, mas até que ponto é que em cada um dos setores estes números são realmente finais e tiveram em conta
e era importante a quem nos souber responder, e tiveram em conta nesta dispensa de trabalhadores para o layoff apenas os dados absolutamente objetivos do momento da entrada da categoria, ou também o género, pela disponibilidade que se julga que as mulheres tenham. Permitam-me, até não se diz disponibilidade. As mulheres têm mais apetência, que é uma boa forma de discriminar. Mulheres têm mais apetência para o trabalho de casa, são as cuidadoras, como se ser cuidador fosse um motivo para discriminar, porque infelizmente nestes momentos falamos de discriminação. Também vemos com grande preocupação o facto do plano de recuperação e resiliência, e gostava que nos comentassem, não estar pensado para as empresas. Porque, por muito que nós tentemos escamotear esta realidade, sem empresas robustas não há emprego. E sem emprego temos mais fragilidade social e mais mulheres em risco de ser discriminadas, e pobreza e de exclusão de pobreza, porque todos os estudos internacionais e nacionais nos dizem que as mulheres são aquelas que estão mais expostas ao risco de exclusão e de pobreza. Portanto, vemos com grande preocupação a falta de aposta numa resiliência maior para as empresas, neste plano de resiliência, e também no facto de, e gostava que nos comentassem, se houver dados, quais são aquelas que veem que sejam as políticas que estão a ser usadas, as ferramentas que estão a ser usadas, para que no momento em que terminarem os processos de layoff, haja medidas efetivas de manutenção de empregos, porque todos os dados e estudos nos vão alertando é no sentido que, no momento em que acabarem estas medidas, desde as moratórias aos layoffs, a todos os apoios ao emprego, que pode haver um efeito profundíssimo no desemprego, e também num desemprego que neste momento, perdoem-me, com todas estas medidas acabamos por não ter noção de qual é a sua dimensão exata, e portanto é com grande preocupação. Gostava que nos dissessem qual é a perspectiva que tem no day after a estes apoios acabarem, quando não se fez uma aposta efetiva naquela que é a resiliência das empresas, especialmente daquelas que estão mais expostas. E muito obrigada por terem vindo, pelos esclarecimentos. Eu sou escrupulosa no tempo, Sra. Presidente, pelos contributos que nos trouxeram, que são de grande valia, e deixar mais uma vez aquele lamento e agradecer imenso os esclarecimentos. Muito obrigada, Sr. Presidente.